Boa noite a todos e obrigada por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à apresentação dos resultados do segundo trimestre do ano safra 2025-26 da Raizen SA. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de RI da companhia, ri.raizen.com.br, e no canal do YouTube da Raizen. Para escolher o idioma de sua preferência, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher entre inglês ou português. Após, você poderá escolher mutar o áudio original. To choose your preferred language, simply click on the Interpretation button through the globe icon at the lower part of the screen and select either English or Portuguese. After that, you can choose to mute the original audio. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Raizen, diante das informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes hoje os executivos da companhia, Nelson Gomes, CEO, Rafael Bergman, CFO e Felipe Casali, diretor de RI. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Felipe, que dará início à apresentação. Por favor, pode prosseguir. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência de apresentação dos resultados do segundo trimestre da safra 2025-26 da Raizen. Primeiro, queria agradecer a todos a presença nesse horário que é pouco usual, mas a gente decidiu realizar essa teleconferência hoje para que pudéssemos apresentar a evolução da companhia e dos resultados de forma tempestiva. Bom, vamos aos resultados então. O destaque do trimestre certamente foi a evolução do EBITDA de distribuição de combustíveis no Brasil, com evolução tanto do volume vendido quanto da rentabilidade. Por outro lado, os resultados de EAB e de combustíveis na Argentina foram pressionados tanto nesse trimestre quanto no acumulado do ano, com alguns efeitos sazonais e circunstanciais nesses segmentos que eu vou destacar mais à frente. Eu queria trazer aqui também duas grandes evoluções que nós tivemos em linha com o plano de transformação que nós implementamos na companhia. Temos reduzido de forma estrutural o patamar de despesas e de investimentos conforme o plano operacional e de investimentos que nós divulgamos em maio. Primeiramente, as despesas gerais e administrativas recorrentes caíram 23% no primeiro semestre da safra, com contribuição em todos os segmentos. Isso representa 315 milhões de reais em ganhos de eficiência versus o mesmo período do ano anterior. O segundo destaque aqui é no CAPEX. Nós reduzimos o patamar de investimentos esse ano em 26% na comparação com o mesmo período do ano passado. Isso reforça a nossa disciplina de capital, sem abrir mão de seguir investindo em eficiência e na elevação dos padrões de segurança nas nossas operações. Agora vamos aos destaques dos resultados por segmento, começando com etanol, açúcar e bioenergia. Nesse trimestre, o clima contribuiu para a aceleração da moagem da cana, compensando o atraso do trimestre anterior. E aí, para melhor comparabilidade, no gráfico de moagem que nós estamos mostrando aí no slide do lado direito, a gente traz uma análise que normaliza a base de comparação em razão das hibernações das usinas MB e Santa Elisa. Ou seja, em bases comparáveis, a moagem no semestre está em linha com o mesmo período do ano passado, algo em torno aí de 58
milhões de toneladas processadas. Quando a gente olha para os dados de produtividade agrícola, nós ainda vemos o efeito do clima seco e dos incêndios que afetaram a safra anterior, impactando na qualidade da cana desse ano, o que reduziu a produtividade agrícola no acumulado desta safra. Em relação ao mix, essa tem sido uma safra mais açucareira e a gente tem privilegiado a produção do açúcar para capturar o benefício da posição avançada de hedges que temos contratados para esse ano safra. E atualmente nós temos praticamente toda a safra já fixada a cerca de 111 centavos de real por libra-peso, garantindo uma boa rentabilidade. Para a próxima safra, 2026-27, nós também já avançamos na fixação de quase metade do açúcar, a aproximadamente 114 centavos de real por libra-peso. E isso vai reduzir a exposição aos preços de tela mais pressionados agora no curto prazo. No etanol, a dinâmica de preços segue saudável, a relação estoque-consumo esse ano é bastante favorável e tem mostrado preços aí acima do ano passado. Apesar do menor volume que a gente produziu e vendeu de etanol nesse ano, os preços de venda subiram 11% o ano contra ano. No E2G, o nosso etanol de segunda geração, o volume mais que dobra ano contra ano, e aqui tem, obviamente, os efeitos do ramp-up da planta Bonfim e também o início das operações que começaram no início dessa safra nas plantas da Barra e Univale, que seguem evoluindo dentro do plano. Em bioenergia, os volumes de cogeração foram menores esse ano, mas a gente conseguiu compensar isso com preços melhores através de instrumentos de proteção de preço que foram contratados ao longo do ano, e isso protege a parcela de volume que não está contratada em leilões, ou seja, a parcela descontratada de energia elétrica. Com isso, o EBITDA de EAB no acumulado do ano é explicado por, basicamente, os menores volumes produzidos e vendidos e a pressão nos custos unitários, principalmente pela menor diluição dos custos fixos em razão da produtividade agrícola menor nesse ano. Além disso, os resultados do ano anterior também foram beneficiados, então deixou a base de comparação mais forte por efeitos pontuais que são relacionados a créditos fiscais e a marcação a mercado em contratos de energia. Esses efeitos, eles compensam o melhor preço de etanol e de cogeração, que eu falei há pouco, e os ganhos de eficiência no OPEX que tivemos com otimização das estruturas e na gestão dos gastos dentro de EAB. Agora vamos para o segmento de distribuição de combustíveis Brasil. Nós tivemos uma performance bastante consistente mais uma vez nesse trimestre e aqui vale alguns destaques. Primeiro, nós crescemos o volume vendido em todos os produtos, com destaque para o diesel e para lubrificantes, equilibrando o ganho de rentabilidade com participação de mercado. Nós temos operado a nossa estratégia de suprimento de forma bastante otimizada, reduzindo complexidades e garantindo o abastecimento competitivo dos nossos clientes. Outro ponto importante é que a gente tem reforçado cada vez mais a presença junto à nossa revenda, qualificando a rede Shell e intensificando a aderência à nossa oferta de valor integrado. A gente capturou também, dentro do business de distribuição de combustíveis Brasil, ganhos de eficiências estruturais, não só na gestão comercial, mas também na otimização das estruturas, contribuindo para a evolução das margens ao longo desse ano. O segmento de combustíveis no país vem passando por uma transformação, um movimento muito importante de combate ao mercado ilegal. Essa é uma jornada, ela está em curso e ainda tem muito a evoluir, mas que a gente já consegue ver sinais de como o combate à concorrência desleal pode contribuir para a evolução da indústria com benefícios claros e diretos para a sociedade e para a arrecadação. Passando agora para o segmento de distribuição de combustíveis na Argentina. Este foi mais um trimestre com expansão do volume de vendas e crescimento da nossa rede no país. Apesar da evolução sequencial do EBITDA ao longo desse ano, na comparação com o mesmo período do ano passado,
o desempenho foi afetado pela conjuntura econômica, com a desvalorização do peso argentino e da inflação, dificultando repasses na ponta. A gente tem avançado nos investimentos para maximizar a eficiência energética e operacional da refinaria de Buenos Aires, incluindo a substituição da infraestrutura de craqueamento que destacamos no relatório de resultados e que devem ser concluídas ao longo desse terceiro trimestre do ano safra. Agora vamos passar para o fluxo de caixa, só que antes eu queria trazer novamente uma visão mais detalhada do fluxo de caixa operacional nos resultados consolidados da Raízen. Neste trimestre, nós avançamos mais uma vez na substituição de linhas de capital de giro de curto prazo por instrumentos de dívida de longo prazo, assim como nós fizemos de forma mais relevante no primeiro trimestre desse ano safra. O objetivo desse refinanciamento é fortalecer o perfil de endividamento da companhia, mas isso traz uma concentração pontual no capital de giro. Portanto, se a gente analisa a nossa movimentação do fluxo de caixa operacional, desconsiderando as movimentações atípicas dos elementos selecionados de capital de giro, nós teríamos gerado neste trimestre 1,2 bilhão de reais a mais de caixa na comparação com o mesmo período do ano passado. Aqui eu estou falando basicamente dos elementos selecionados, sendo a redução nas operações de convênios com fornecedores e também a não renovação de linhas de adiantamento de clientes. Mas essa evolução, ela reflete basicamente uma gestão mais eficiente do que é o capital de giro recorrente, mesmo num trimestre onde a gente tem a maior concentração ou maior posicionamento dos estoques de açúcar e de etanol. Indo para as demais linhas do fluxo de caixa no próximo slide, a redução de 29% do CAPEX e a entrada de recursos pela venda de ativos nesse trimestre reduziram o consumo no fluxo de caixa de investimentos, contribuindo aqui para a otimização da nossa estrutura de capital. Já no fluxo de caixa das atividades de financiamento, ele ficou alinhado aos maiores níveis de captação líquida nesse período. Seguindo para o próximo slide sobre endividamento, eu quero destacar aqui primeiro a sazonalidade usual que nós temos neste período da safra, pela formação dos estoques em EAB, que pressiona a métrica de alavancagem. Só como referência, os estoques de açúcar e etanol somam cerca de 7 bilhões de reais e que deverão ser comercializados em sua maioria até o final desse ano safra. Além disso, tem dois fatores aqui que impactaram o endividamento no trimestre. Primeiro, a substituição dos elementos de capital de giro por dívida, que eu mencionei agora há pouco, e as maiores despesas financeiras decorrentes do aumento tanto do saldo da dívida quanto da elevação do CDI entre os períodos. Antes de encerrarmos a apresentação, eu quero reforçar que nós temos priorizado a preservação de uma posição robusta de liquidez. Mesmo com a dinâmica da safra, nós encerramos esse trimestre com uma posição de caixa superior ao primeiro trimestre desse ano. Além disso, ontem nós anunciamos a contratação de uma linha de crédito rotativo de US$1 bilhão, que tem um prazo de 5 anos. Agora eu quero convidar o Nelson Gomes, o nosso CEO, para as suas considerações iniciais, antes de seguirmos para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Pessoal, boa noite. Aqui Nelson falando. Obrigado mais uma vez por estarem com a gente no nosso call de resultados do segundo trimestre desse ano safra, de 25-26. Obrigado especialmente pelo horário e pela data pouco usual, mas eu tenho certeza que vocês entendem aí as razões pelas quais a gente está fazendo esse call e essa divulgação na sexta-feira, no final do dia. Antes da gente ir para o Q&A, eu acho importante compartilhar com vocês algumas das minhas percepções e convicções aqui com relação a esse primeiro ano de transformação aqui da Raízen. Novembro marca justamente um ano da minha chegada e da chegada do Rafa e de todo esse time de liderança novo
assumindo aqui a gestão dessa companhia. Desde o princípio, né, das minhas primeiras interações aqui com vocês, eu tenho dito que o nosso objetivo para esse ciclo da companhia é de gerar valor, né, e gerar valor através de eficiência operacional, com foco no core business, voltando a fazer o básico bem feito, que um dia essa companhia já fez, com muita disciplina de OPEX e de alocação de capital, sem tirar o olho da segurança. Passado esse primeiro ano, do meu ponto de vista aqui, quando a gente isola os nossos resultados operacionais recorrentes deste ano e compara com o mesmo período do ano anterior, claramente a gente enxerga uma evolução, né? Nós não estamos lá ainda, nós temos uma série de desafios ainda à nossa frente, mas claramente eu tenho a convicção que a gente está no caminho certo. Para chegar nesse caminho certo e para trilhar essa jornada, 3 iniciativas muito claras estão sendo implementadas aqui na Raízen desde o início. Primeiro, uma simplificação de tudo, da nossa estrutura, dos nossos processos, da nossa rotina de tomada de decisões, do nosso portfólio. Segundo, eficiência operacional em todos os nossos negócios, buscando extrair o máximo de valor em cada um dos nossos negócios. E, finalmente, a otimização da nossa estrutura de capital. E eu queria dar aqui para vocês e compartilhar alguns exemplos daquilo que a gente vem fazendo, primeiro em simplificação, né? Esse é um dos nossos pilares culturais, e a gente está fazendo isso com muita agilidade, buscando reduzir muito a nossa complexidade interna em todos os lados da companhia. A gente está trabalhando com um portfólio mais enxuto, né, com foco no core business. Exemplo disso, na distribuição de combustíveis, o signing que nós fizemos há alguns meses atrás, onde a gente está saindo das operações de loja em proximidade, fortalecendo a loja de conveniência, a nossa oferta de lojas de conveniência de Shell Select e Shell Café dentro do posto de serviço, né? Portanto, foco naquilo que é core da companhia, que é posto de serviço. Nós temos um negócio de trading agora com foco exclusivo na venda daquele açúcar e do etanol que nós produzimos e também na busca, no procurement de produtos, tanto o etanol, quanto gasolina, quanto diesel, para venda na nossa rede Shell e nos nossos clientes B2B. Em EAB, tivemos aí uma racionalização do nosso portfólio, reduzimos o nosso número de usinas de 30, né, usinas de cana-de-açúcar, no início desses 12 meses da gente aqui, e a gente reduziu isso para a próxima safra. A gente inicia com 24 plantas, então temos 6 plantas aí entre fechadas e desinvestidas. Nós continuamos desinvestindo dos nossos ativos de power, então todos os nossos ativos da área de geração de energia foram ou continuam sendo desinvestidos, obviamente com exceção dos ativos de cogeração que estão ali contíguos às nossas usinas e que permanecem no portfólio. Então, com tudo isso, com todo esse processo de simplificação, a gente tem aproximadamente 5 bilhões de reais em recursos que serão destinados exclusivamente para a desalavancagem da companhia. Então, vai aí um conjunto de exemplos na simplificação do portfólio, dos processos e da rotina de tomada de decisão da companhia. O segundo ponto que eu comentei com vocês foi de eficiência operacional. E aqui a gente tem feito uma gestão, né, de custos, de despesas, principalmente nos segmentos mais voláteis e de commodities do nosso negócio. Então, nós estamos aqui apresentando, nesse relatório, o segundo trimestre consecutivo de uma redução bastante significativa de D&A, né, com 26% de redução nesse TRI, 23% de redução no primeiro semestre desse ano safra, com um plano
bastante detalhado para elevar a produtividade agroindustrial do negócio de IAB, através de um projeto de consultoria em parceria com a McKinsey. Aqui em combustíveis, no Brasil, uma gestão de custos, de gastos comerciais e principalmente de suprimento, de otimização do suprimento, principalmente em fretes primários e secundários, que trazem também uma redução de custos bastante significativa para o nosso negócio de distribuição de combustíveis aqui no Brasil. Na Argentina, um avanço bastante importante no turnaround da refinaria, que vai trazer para a gente, além da eficiência operacional, um mix muito melhor de produtos a serem comercializados e também uma eficiência energética da nossa refinaria. Então, estamos buscando e entregando eficiência operacional em todos os nossos 3 principais negócios. Na nossa estrutura de capital, como eu disse já a vocês há pouco, desalavancagem continua sendo a nossa prioridade para que a gente tenha o tempo que a gente precisa para que todo o turnaround operacional de fato aconteça. A gente tem hoje uma liquidez bastante robusta, acima de 18 bilhões de reais, e ainda contamos com uma Revolving Credit Facility, um RCF, renovado de $1 bilhão, aproximadamente 5 bilhões e meio de reais, por um prazo novo agora de 5 anos, que nós comunicamos ao mercado no dia de ontem. Além disso, como o Felipe comentou na apresentação inicial, a gente continua trabalhando para substituir linhas de crédito de curto prazo, mais caras, por linhas de crédito de mais longo prazo, também aumentando o tempo de maturação do nosso endividamento. Como eu disse, a gente ainda tem o volume total de desinvestimentos foi de aproximadamente, até agora, anunciado de 5 bilhões de reais, dos quais 1 bilhão já está em caixa, então, portanto, nós temos 4 bilhões de reais aproximadamente em recursos a receber até o final deste ano safra, que mais uma vez serão dedicados exclusivamente à redução da nossa alavancagem. Por fim, aqui 2 pontos importantes. O primeiro deles com relação ao processo de desinvestimento das nossas operações na Argentina. Esse processo ele segue avançando e, nesse momento, ele está em fase de avaliação e negociação de propostas e documentos vinculantes recebidos nos últimos dias. Finalmente, uma mensagem aqui dos nossos acionistas, onde eles nos informaram aqui a companhia, que eles seguem evoluindo na avaliação de alternativas para fortalecer a estrutura de capital da Raízen e garantir a sustentabilidade da nossa companhia no longo prazo. Tanto Shell e Cosan têm mantido reuniões bastante frequentes e vem, ao longo do tempo, reafirmando o compromisso conjunto com o futuro da Raízen. E, obviamente, como vocês sabem, qualquer evolução relevante da nossa estrutura de capital por decisão dos nossos acionistas será claramente e tempestivamente comunicada ao mercado. Então, com isso, eu finalizo aqui os meus comentários iniciais e a gente pode passar para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, gente. Começaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. A sessão de perguntas e respostas será realizada em português com tradução simultânea para o inglês. Se você deseja fazer uma pergunta, pressione a parte inferior, reação, e em seguida clique em levantar a mão. Se a sua dúvida já foi respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Pedimos gentilmente que cada analista faça somente uma pergunta. Também há a possibilidade de fazer sua pergunta através do ícone Q&A na parte inferior da tela. Basta clicar e escrever a sua pergunta. Nossa primeira pergunta vem do Thiago Duarte, do BTG. Olá, boa noite, Nelson, Rafa, Felipe, prazer falar com vocês.
A minha pergunta, ela vem na direção se não me engano, é o anexo 2 que vocês colocam no relatório de resultados. Tem uma informação bem interessante ali, com relação aos impactos estimados, tanto de EBITDA quanto de fluxo de caixa decorrente das vendas de ativo e simplificação de portfólio que vocês têm encaminhado aí ao longo desse último ano. Eu queria um pouquinho mais de granularidade sobre esses dois números que estão colocados ali, né? Só para ficar bem claro, né? Quer dizer, aquilo é o que vocês imaginam, uma vez concretizadas todas as vendas, inclusive o recebimento desses em torno de 4 bilhões de reais que o Nelson falou há pouco. É o que vocês imaginam, tudo mais constante, melhoria de EBITDA e melhoria de fluxo de caixa da companhia. Imagino que também já assumindo uma redução dos custos e do CAPEX de manutenção, que essas, principalmente as usinas que foram vendidas até agora, elas contribuem. Então, só para entender, o que vocês puderem fornecer mais de granularidade dessas duas estimativas é de bastante valia. E eu sei que foi pedido fazer só uma pergunta, mas eu queria fazer só uma segunda, que eu imagino que seja rápido. Quando a gente olha os desmontes, né, de alguma dessas linhas de financiamento de capital de giro, notadamente convênio, que já está bem pequenininha, 265 milhões de reais, e adiantamento de cliente, que quando eu excluo, né, aquelas outras linhas de recebimento de etanol de mais longo prazo, ela já está também bem menor, 1,9 bi. Aí eu queria entender se vocês entendem que esse processo de não utilização, de menor utilização dessas linhas de capital de giro, ele para mais ou menos por aqui, ou se tem mais ainda, vocês imaginam, para acontecer ao longo do próximo TRI e dos próximos TRIs? São essas minhas perguntas. Obrigado. Oi, Thiago. Boa noite, Rafael. Aqui vou pegar suas perguntas. A primeira, talvez para esclarecer, o anexo 2 aqui é simplesmente o impacto do closing das operações que foram anunciadas. Então, quando a gente vê na linha de impacto no EBITDA, nos 6 meses aqui de 25 e 26, de 1 bi 41, é o que a gente basicamente teve agora nesse TRI. Foi um impacto negativo aqui em função de um dos ativos ter gerado realmente uma perda contábil, né, versus o que a gente tinha no livro, e também um descasamento de reconhecimento de resultado na venda. No caso da Santa Elisa, né, como a gente fez a hibernação da Santa Elisa, no momento da decisão da hibernação teve impacto negativo, e a venda do ativo biológico, que foi feita em várias tranches, como a gente anunciou, isso acontece ao longo do tempo. E aí por isso que quando a gente olha o impacto estimado após a conclusão das transações anunciadas, o que a gente tem de impacto de EBITDA esperado dessas transações, ele acaba sendo positivo. O que a gente está querendo dizer é que das transações anunciadas, a expectativa para o ano, né, entre o que já foi e o que ainda acontece até o final do ano safra, é um impacto relativamente neutro do ponto de vista de resultado contábil EBITDA. E aí o fluxo de caixa, efetivamente, é o recebimento dos recursos das vendas que foram anunciadas. Então, nessa tabela, a gente não tem o que seria o impacto da perda de resultado recorrente do que foi desinvestido. Mas talvez, se eu puder expandir aqui, principalmente quando a gente olha para a venda e hibernação de usinas que a gente anunciou, você pode assumir que o impacto entre perda de EBITDA e CAPEX evitado recorrente, ele é mais ou menos neutro. Ou seja, na nossa perspectiva, que pode ser diferente dos compradores dos ativos, pela nossa perspectiva, a gente não conseguia gerar caixa operacional para pagar, né, o suficiente para pagar o CAPEX recorrente, daí o valor da venda aqui para a gente. Tá? Então, eu espero ter ficado claro. E aí, com relação à sua segunda pergunta, a gente vem aqui desde do início desse ano safra, fazendo essa substituição de linhas de capital de giro que tinham viés mais de curto prazo e não tinham um custo competitivo, por linhas de longo prazo, que são linhas de dívida, efetivamente, aqui com o objetivo tanto de otimização de custo, mas principalmente de redução de risco. Né? Então, hoje a gente tem uma posição bem mais confortável, né? O Nelson comentou da posição de caixa de 18 bi, reportada agora em setembro, mas também a gente não tem aqui o compromisso de refinanciamento dessas linhas de capital de giro de curto prazo, como a gente tinha no passado.
Nesse momento, você pode assumir, Thiago, que o que você tem no balanço ali nessas linhas de adiantamento de cliente são operações que vão sendo repagas, né, com a entrega de produto ao longo do tempo. E aí a estratégia de entrar em novas operações como essa vai depender de custo e avaliação de risco relativa a cada uma dessas operações. Então a gente hoje não tem isso em mente, até porque a gente está com bastante liquidez. Então hoje a gente não tem necessidade de entrar nesse tipo de operação. Obrigado, Thiago. Não, tá super claro, entendi. E se eu puder só então estressar esse ponto, vocês mencionam na venda dos ativos como é que fica a capacidade nominal de moagem da Raízen por ano. Eu não sei se eu posso perguntar quando a gente olha a capacidade, ou a moagem efetiva, uma vez todas essas usinas desinvestidas para aquilo que vocês imaginam esse ano, em ordem de grandeza, se vocês podem passar o que seria um volume aproximado. O Thiago, Felipe, aqui eu vou pegar essa pergunta. A gente, na premissa que nós soltamos de moagem para esse ano, nós colocamos um range de 72 a 75 milhões de toneladas, tá? Considerando que a usina UMB já estava fora e que a usina Santa Elisa ela foi hibernada no meio desta safra, obviamente a disponibilidade de cana da Santa Elisa, que seria processada por essa usina, ela foi vendida para terceiros. Então, a gente, considerando a quantidade de cana disponível entre o que a gente vai moer e esta cana que seria processada, estava no orçamento e que foi vendida, a gente está dentro do range de 72 a 75 milhões de toneladas, obviamente já olhando mais para o ponto baixo, dado os impactos que a gente mencionou aqui na produtividade agrícola. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Monique Greco, do Itaú BBA. Oi, pessoal, boa noite. Obrigada, Nelson, Rafael, Casale, pela oportunidade. Eu vou fazer uma pergunta aqui sobre Mobilidade Brasil. Vocês têm mostrado uma performance muito forte, né, nos últimos trimestres, tanto em margem quanto em volume. Eu queria ouvir de vocês como é que vocês estão vendo a continuidade dessa dinâmica aqui no próximo trimestre, no começo do ano que vem, com os desdobramentos da Carbono Oculto. Se vocês avaliam, como é que vocês estão avaliando esse trade-off entre captura de share e margem nesse contexto? Se acham que é possível continuar ganhando margem com captura de share ao mesmo tempo? Obrigada. Oi, Monique, é Nelson aqui, obrigado pela pergunta. Eu acho que a gente tem que olhar de duas formas o que você está perguntando. Primeiro, com relação ao mercado, né? E claramente a operação que você citou da Carbono Oculto trouxe ou devolveu uma dinâmica mais séria, mais justa para o mercado de combustíveis brasileiro. Então, aquele volume que tinha sido tomado, né, por práticas irregulares do mercado no passado, ele tende sim a voltar ao longo desses meses. Quando a gente olha para o nosso resultado, né, em face de todas essas mudanças no mercado irregular, esse combate ao mercado irregular, obviamente a gente também tem impactos. Até o mês de setembro, que é o que a gente está divulgando hoje aqui, a gente teve um impacto menor de volume, né, em função dessa operação, mas isso a gente está bastante construtivo daqui para frente, ou de setembro para frente, no sentido de começar a recuperar parte desse volume que foi para o mercado irregular ao longo desses últimos anos. Agora, dito isso, existem outras atividades internas nossas, e eu comentei algumas aqui nos meus comentários iniciais, que fazem com que a gente continue tendo uma performance crescente de margem que está diretamente conectada, primeiro, à redução de custos, mas segundo, a uma penetração de mix de Shell V-Power crescente, uma penetração
de etanol, V-Power Sena também crescente, que fazem com que isso acabe ajudando a nossa performance. Um outro viés positivo que nós temos, além da redução de custos e de frete que eu comentei, é lubrificantes, que tem surpreendido todos os meses e todos os trimestres com uma boa performance e com uma performance crescente e construtiva. Então, eu acho que sim, a resposta resumida para a tua pergunta é sim, o impacto das operações de combate ao comércio irregular tem a expectativa de trazer volumes cada vez mais construtivos para o mercado como um todo, mas, por outro lado, existem ações específicas que nós estamos tomando relacionadas à redução de custo e melhoria da nossa lucratividade nos produtos premium, que fazem também com que a margem seja construtiva. Super claro. Obrigada, Nelson. Nossa próxima pergunta vem do Gabriel Barra, do Citi. Olá, pessoal. Boa noite. Obrigado por pegar a pergunta. Eu vou tentar focar um pouco mais aqui na questão de estrutura de capital, é, tentando focar em uma pergunta só, mas é difícil, mas a gente tem visto o esforço desse novo management em relação a várias frentes, né? Eu acho que o Nelson mencionou sobre a vinda da raiz argentina, teve uma série de desinvestimentos em açúcar e etanol. Mas quando a gente analisa aqui um pouco mais a fundo a estrutura da companhia e até levando em consideração o que foi mencionado no último conference call, no último release, em relação à necessidade de fortalecimento aqui da estrutura de capital da companhia, a gente entra em vários questionamentos aqui em relação a como fazer isso, né? E se esse é o momento, em que momento isso deveria ser feito na visão da companhia, né? E se isso deveria partir de baixo para cima ou de cima para baixo, existe também esse questionamento. Então, o Nelson, assim, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso. Como que vocês estão vendo esse tema hoje? Se isso hoje é a prioridade dentro da companhia, tratar não só a questão micro da companhia em relação a corte de custo, né, G&A, um CAPEX mais eficiente, investimento de portfólio, até um remanejamento de portfólio, mas também trazer talvez aqui um terceiro para a mesa, um novo investidor ou talvez os próprios acionistas atuais da companhia fortalecendo o capital da raiz. Então eu queria ouvir um pouco de você sobre essa discussão, talvez tenha uma discussão um pouco mais ampla, mas eu queria ouvir um pouco a visão de vocês em relação a isso. E com a saída do Bergman, que estava participando desse processo dentro da Raizen, como fica essa conexão da Raizen com a Cosan, o Bergman para a Cosan agora, como que fica essa situação? Obrigado, pessoal. Gabriel, Nelson aqui, obrigado pela pergunta. Eu vou tentar colocar um pouco de cor aí em volta a todos esses comentários que você falou, e aí se o Rafa achar que deve aqui, ele complementa. Como eu disse aqui nos meus comentários iniciais, os nossos acionistas controladores estão engajados e seguem evoluindo na discussão das alternativas para fortalecer a estrutura de capital da companhia. A forma como isso vai acontecer é uma questão justamente dessa discussão entre os acionistas, né? E a companhia não tem envolvimento absolutamente direto nessa discussão, tá? Agora, dito isso, quando a gente fala de otimização da estrutura de capital, parte dela vem, sim, de uma discussão por parte dos acionistas, que pode incluir terceiros ou pode vir dos acionistas existentes, sim. Agora, existe do nosso lado aqui do management da companhia, ainda que a gente esteja fazendo, na minha opinião, um trabalho bom em racionalizar o nosso portfólio, reduzir as nossas despesas e gerar a eficiência operacional que a gente precisa gerar, nós temos ainda como management um longo caminho pela frente de self-help.
nós ainda temos oportunidades de reduzir ainda mais os nossos custos, melhorar a produtividade dos nossos canaviais, tanto do lado agrícola quanto do lado industrial, e seguir a nossa jornada de simplificação de todo o nosso staff corporativo. Então, eu não acho que é uma solução única. Eu acho que todos temos aqui a nossa parte a adicionar para solucionar a estrutura de capital dessa companhia. Super claro, Nelson. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Matheus Enfeld, do UBS. Obrigado, boa noite, Nelson, Rafa, Casale, obrigado pelo tempo. Eu queria pensar um pouco o que é a Raizen daqui a 3, 4, 5 anos, principalmente quando a gente pensa em alavancagem, né? Não quero só repetitivo das perguntas que eu fiz nos outros calls de competidores, mas me parece que ano que vem o setor vai queimar a caixa, o setor vai ficar abaixo de custo e a gente deveria ver uma alavancagem não só de vocês, mas do setor inteiro subindo. E vocês partindo de uma base talvez bem mais alta do que a média. Mas olhando numa estrutura de capital ideal, o que seria uma alavancagem que vocês entendem que faça sentido para a Raizen? Os pares falam aí em operar entre 1,5 até 2 vezes e meia. Vocês estão bastante distantes desse número, tentando entender o que vocês entenderiam como ideal, ainda mais nessa perspectiva de que a alavancagem deve ou pode aumentar no que vem para 6, 7 vezes. E desculpa aqui, mas só um follow-up rápido, porque não saíram todos os dados de vocês ainda, mas me parece que tem 10 bilhões de reais de receita de trading em EAB. Se vocês puderem endereçar esse ponto, dada a estratégia de vocês de sair do segmento, me parece um patamar ainda bastante alto, não sei o que tem de legacy nessa conta que não deu para fechar ainda. São essas perguntas. Obrigado. Matheus, eu vou pegar a última aí sobre receita de trading. A gente precisa ver na DF exatamente qual linha você está olhando, mas todas as operações que a gente vinha fazendo relacionadas a açúcar e etanol, a gente segue fazendo, mas obviamente com um novo escopo e com um novo tamanho, né? E a gente, isso vai ser parte ainda da nossa operação no dia a dia aqui com revenda de etanol e de açúcar, obviamente dentro do que está ligado ao nosso core business, que gera valor para o nosso negócio, tá? Deixa eu aproveitar aqui, Matheus, acho que a gente vem falando da nossa jornada aqui de desalavancagem, né? Uma jornada que ela passa por vários elementos, né? A gente tem, obviamente, o elemento da nossa evolução operacional, né? Que esse ano está vindo com uma melhora na performance do negócio de distribuição de combustíveis no Brasil e está vindo com uma melhor performance em custo. A performance em custo ela tende a se acelerar, né, daqui para frente, tá, em função do trabalho que já foi feito e do trabalho que está se aprofundando aqui com o time, como o Nelson comentou, inclusive com uma consultoria externa apoiando nesse trabalho. Além disso, a gente tem um programa de desinvestimentos que não foi concluído, né? A gente teve uma série de anúncios, mas como a gente já comentou aqui, tem mais desenvolvimentos a acontecerem. Então, isso tudo contribui para uma redução do montante de dívida líquida, tá? E, fora isso, tem a discussão com relação a uma operação envolvendo a estrutura de capital da companhia, que faria parte aqui dessa jornada. A evolução operacional tende a se refletir num aumento de EBITDA. Eventualmente, você tem aqui uma conjuntura de preço de commodities um pouco mais estrita agora, mas vamos lembrar que para o ano que vem, mais ou menos metade do nosso açúcar já está fixado, então isso dá uma proteção importante. Então, aqui vai ser uma jornada realmente passo a passo, que a gente tem o compromisso de seguir todas as ações que esse time de gestão vem tomando desde que a gente assumiu, vão na mesma direção, né? Então, na redução do montante de endividamento, né, um de-risking da nossa operação, né, com a diminuição de complexidade, com uma disciplina muito grande no uso do capital de giro, como a gente já viu aqui na apresentação do Casale, né, quando a gente pega
no acumulado do ano, a gente está usando 4 bi a menos de capital de giro do que a gente usou no mesmo período do ano passado. Então, esse é um compromisso aqui irrestrito da administração. Eu acho que a alavancagem nossa, ela vai ter que ser, a alavancagem ideal vai ser olhada ao longo do tempo também, de acordo com o perfil do portfólio. Eu acho que a gente teve essa conversa no último call. A gente opera aqui, primeiro, em dois ou três segmentos distintos, né? Então, tem a operação da Argentina, tem a operação de distribuição de combustíveis no Brasil, que, obviamente, tem um perfil de risco e de geração de caixa distinto. E, sim, tem a operação de açúcar e etanol, que está passando por uma transformação, tanto do ponto de vista de eficiência, produtividade e por simplificação do próprio portfólio. Então, o perfil de risco dessa companhia está mudando, e aí, obviamente, a alavancagem ela precisa ser olhada nesse contexto. Tá? Obrigado, Matheus. Tá certo, obrigado e sucesso na mudança, Rafa. Nossa próxima pergunta vem de Isabela Simonato, do Bank of America. Boa noite, Nelson, Rafa, Felipe, obrigada. Eu queria fazer uma pergunta sobre o CAPEX, né? A gente, dentre todas as iniciativas que vocês estão fazendo, é visível também a queda do CAPEX, né? E aí, principalmente em todas as frentes, mas principalmente na parte de expansão dentro de EAB, né? Então, ter um, queria ter algum parâmetro sobre se o que a gente está vendo esse TRI, e aí considerando também o que você vai deixar de fazer nas usinas que você já vendeu, o que a gente pode assumir como talvez um patamar de CAPEX recorrente para a companhia, e especificamente nessa queda de CAPEX de expansão, né, o que talvez seja atraso e vocês estão revendo, né, se alguns projetos fazem sentido ou não, e o que realmente vai ser estruturalmente mais baixo. Obrigada. Oi, Isabela, Felipe, eu vou pegar a sua pergunta. Especificamente em EAB, a gente está com 10% já de redução dos investimentos no acumulado do ano, e que está bem alinhado com o nosso plano de investimentos que foi divulgado lá em maio. Ali a gente já previa uma redução importante do nível dos investimentos, em parte porque nós concluímos algumas iniciativas no ano passado, por exemplo, em Combustíveis Brasil, e em EAB nós fizemos, obviamente, um levantamento dos investimentos prioritários, que estão preservados, principalmente aqueles ligados à produtividade agroindustrial e também à segurança, e a gente tem dentro do range que foi divulgado, 9 a 9,8 bilhões de reais para esse ano, e estamos olhando um pouco mais para a ponta baixa, os investimentos preservados, de novo, dentro do que é prioridade. Claro que nesse número também tem um pedaço de eficiência. A gente mensurou em torno de 500 milhões de reais de eficiências que estão sendo capturadas no OPEX, a gente já mostrou 315 milhões de redução do D&A nesse primeiro semestre do ano, e no CAPEX você também tem um montante que está ligado à eficiência. Tá? Mas os projetos, como a gente falou, principalmente na parte de crescimento, são dedicados para a conclusão das plantas de etanol de segunda geração ao longo aí dos próximos 2 anos, e também na conclusão do projeto de melhoria da eficiência energética e operacional da refinaria de Buenos Aires. Isabela, complementando aqui o Casale, então vamos lembrar que a gente esse ano está ainda com investimento relevante na conclusão das plantas de E2G, como o Casale mencionou também, a conclusão dos investimentos na refinaria de Buenos Aires. Então, esses investimentos eles vão ser muito menores no ano que vem, né? O E2G a gente ainda tem algo para fazer, a refinaria de Fusari está sendo concluída esse ano. Então, o CAPEX do ano que vem ele já vai ter um perfil distinto em função da redução ainda maior no programa de investimento e expansão. E com relação aos ativos que já foram assunto de anúncios feitos, a gente está falando aqui de um CAPEX evitado, então você pode olhar para isso como algo que deveria impactar a comparação no ano que vem, talvez próximo de 1 bilhão de reais. Então, sim, o nosso comprometimento de CAPEX recorrente
com a mudança no perfil do nosso portfólio, tende a reduzir, né, e já está reduzindo. Tá? Obrigado, Isabel. Obrigado a vocês. Nossa próxima pergunta vem de Leonardo Alencar, da XP. Boa noite, Nelson. Boa noite, Bergman. Boa noite, Casale. Minha pergunta acho que talvez seja mais um follow-up, assim, ainda dentro do segmento de açúcar e etanol. Você até comentou, o Bergman, da questão de transformação em eficiência e produtividade. Então, assim, primeiro, pensando só na próxima safra, o que seria um referencial de cana própria, cana de terceiros, talvez a gente deveria usar como referência, mas indo um pouco mais a fundo, se pudesse fazer talvez um exercício de cenário, o que seria eventualmente o cenário de TCH, mix e até de variação de custo caixa para o que vocês tinham ali de parque industrial de 30 plantas, o que está sendo previsto agora, assim, né? O que é tamanho de ganho de eficiência, o que é realmente nível de eficiência desse novo parque industrial, pensando já na próxima safra, e justamente na questão de mix, até por conta da dinâmica de açúcar, que tem sido bem desafiadora, e pela ótica de custo caixa, né? Vocês até citam no relatório que a queda ali, aliás, desculpa, o aumento no custo caixa, e que seria até maior se excluindo o Consecana, né? Então, só para saber como é que fica mix aí para frente, inclusive de própria e terceiros, para poder ver o impacto. É isso, obrigado. Leonardo, obrigado pela pergunta, Felipe, aqui. A gente tem uma jornada importante acontecendo no segmento de EAB. O Nelson comentou um pouquinho, inclusive com terceiros, com consultorias contribuindo nesse processo, e a gente já começa a ver alguns dos resultados de eficiência, tanto em custo. A gente mostrou nesse trimestre, na verdade, nesse semestre já, uma evolução de 45 milhões de reais de eficiências que foram capturadas no que tange o custo, além das eficiências nas despesas, e esse processo ele é contínuo, né? Ele começou nesta safra e vai seguir até a gente conseguir alcançar um nível de eficiência mais adequado para o portfólio que vai ser mais otimizado também a partir do processo que nós estamos fazendo de desinvestimentos e hibernação de usinas. E aí, quando a gente olha para mix de cana própria e de cana de terceiros que você mencionou, não deve mudar muito. A gente está falando de algo em torno de 52% a 54% de cana própria. Esse mix deve ser um mix que a gente pode eventualmente ter algum ajuste, mas não deve mudar muito desses patamares. E aí, naturalmente, o grande ganho no custo caixa vai vir com a maior diluição e com os resultados que a gente vai capturar lá na frente com a melhoria da eficiência agrícola e industrial. Na agrícola, a gente já está vendo alguns benefícios para a safra que vem, vindo não só do clima, mas também de todo o processo de plantio que nós fizemos esse ano, principalmente nas áreas que tinham sido mais afetadas no ano passado com as queimadas e com as secas, e este efeito de diluição é claramente um efeito que vai trazer ainda mais eficiência para a nossa linha de custo. Então, a gente está fazendo todas as iniciativas aqui que estão no nosso controle e vamos contar também com a melhora da eficiência vindo a partir da diluição dos custos fixos com melhor produtividade agrícola. Só um FUP, Casale, pensando assim, questão climática realmente favorável, como você acabou de citar, já tem uma recuperação então contratada por conta disso, em cima disso, os ganhos de produtividade e de eficiência, seria normal de se esperar uma produtividade potencialmente recorde para o ano que vem. A gente está vindo de uma base bastante afetada. Você lembra as duas últimas safras foram bastante impactadas pelo clima. O ano que vem, nós estamos vendo esse cenário mais favorável para a produtividade, para o aumento da moagem, mas a gente ainda não tem um número, estamos no processo de orçamento, temos que contar com uma entre-safra também que contribua com o volume de chuvas para que a gente tenha uma recuperação ainda maior, mas eu não diria que seria recorde, mas a gente tem com certeza alguma recuperação já contratada pelo que a gente está vendo hoje para o ano que vem nos canaviais. Tá claro. Muito obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. As perguntas escritas que não foram abordadas durante o call de resultados terão devolutiva por parte da equipe de Relações com Investidores.
Gostaríamos de passar a palavra para a companhia para que faça as considerações finais. Pessoal, aqui é Nelson novamente. Estou voltando aqui com vocês só para ressaltar um comunicado que nós fizemos agora, algumas horas atrás, um fato relevante, na verdade, falando da movimentação aqui dos CFOs do grupo. Queria dizer para vocês aqui que toda essa movimentação, eu espero que tenha ficado claro que foi iniciada, né, pela saída do Rodrigo Araújo na Cosan. E nesse momento nós discutimos internamente todas as opções de plano de sucessão e foi natural que acabasse acontecendo o convite por parte da Cosan aqui ao Rafa para ocupar lá a posição do Rodrigo, na qual ele já fazia parte do processo dos planos sucessórios futuros, e com isso, então, a gente anuncia a chegada do Lorival Luz, que vocês certamente já conhecem, um profissional extremamente capaz, com um histórico de muita intensidade nas companhias enormes pelas quais ele já passou, e obviamente para mim aqui, ao mesmo tempo que é um prazer receber o Lorival a partir do início de dezembro, também é um sentimento de agradecimento por tudo que o Rafa entregou para essa companhia nesse um ano que a gente está aqui trabalhando juntos, né? Eu acho que as contribuições do Rafa nesse primeiro ano de turnaround são muito claras com relação à formação de um time que ele deixa aqui de primeira linha. Acho que, em segundo lugar, a transparência é a forma como, sob a liderança do Rafa, nós conseguimos nos comunicar, tanto internamente, mas principalmente externamente, com o mercado com relação aos nossos resultados. E, por último, e não menos importante, a nossa posição de liquidez, que melhorou muito nesses últimos 12 meses, nos dando, então, nos propiciando o tempo necessário para que o turnaround operacional da companhia de fato acontecesse. Então, eu já fiz isso, já agradeci ao Rafa pessoalmente e quero fazer agora em público pelo trabalho e pela jornada aqui junto comigo, junto com essa equipe da Raízen esse ano, desejando aí sucesso para o Rafa na Cosan nessa nova jornada, que certamente vai ser intensa. Sucesso também para o Lorival, que está chegando e se junta a esse time para dar continuidade ao turnaround da nossa companhia nos próximos meses e anos. Então é isso, obrigado mais uma vez por toda a atenção de vocês, de novo num dia e num horário pouco usual, e a gente se vê no próximo call de resultados. Bom final de semana. Encerrada a apresentação dos resultados do segundo trimestre do ano safra 2025-26 da Raízen SA. A equipe de relações com investidores está à disposição para esclarecer dúvidas adicionais. Muito obrigada aos participantes e boa noite.